Deus para a sua igreja. Vamos orar? Senhor Deus, eu cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém. Grata ao Senhor por essa oportunidade. Grata a Deus, por ter nos dado graça, força para estar aqui mais uma vez, adorando o nome do Senhor. Sou grata a Deus pelo convite, do irmão Josué e pela minha família, meu esposo, Cauê, os meninos, por ter nos acompanhado para estarmos aqui. Vamos ler a palavra do Senhor, aproveitando que a igreja está de pé. A palavra do Senhor no livro de Josué, o capítulo 24 e o versículo 15. No livro de Josué, no capítulo 24, o versículo 15. Amém? A palavra do Senhor diz assim: porém, se vos parecer mal aos vossos olhos ouvir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estava da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Vamos toda a igreja repetir essa última parte aqui? Vamos lá, 1, 2, 3. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Podeis assentar, adorando o nome do Senhor. Eu quero dizer para a igreja que ultimamente é um pouco diferente, ministrar para adultos, depois de um tempo já trabalhando com as crianças, cada vez que me é chegado o convite, para anunciar a palavra do Senhor, logo já se pensa, em um monte de visuais, em corinhos para cantar com as crianças. E dessa vez foi diferente. Eu estava na escola e eu recebi a mensagem do irmão Josué. E ele já foi bem claro desde a primeira mensagem. É um culto com a família. E na hora eu demorei, ainda pensei um pouquinho, falei, Senhor. E a primeira palavra que veio na minha mente, ainda lá dentro da escola, veio essa parte aqui. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aquele versículo, essa parte do versículo, já entrou ali no meu coração. Eu falei, Senhor, mas um culto de família, eu e a minha casa servimos ao Senhor, tudo bem. Mas aquilo ficou, por várias vezes, eu orei, tentei, ir para outro texto, só que esse versículo sempre vinha, essa parte do versículo sempre vinha na minha mente. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fui em outros textos da Bíblia, li algumas vezes, orei, mas quando eu fechava os meus olhos para orar, vinha novamente esse versículo. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Falei, amém, Senhor. Então, se é esse o versículo que o Senhor quer que eu leve para a tua igreja, lá na congregação de Cafarnaum, então eis-me aqui, Senhor, como servo teu. Então, que o Senhor me prepare, que o Senhor venha me dar uma palavra através desse versículo. E ali eu comecei a orar e buscando no Senhor uma palavra para trazer para a igreja nesta noite, através desta parte do versículo, que porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então eu fui estudar um pouquinho mais sobre a vida de Josué, um homem muito conhecido na palavra, Nós vemos que ele é um homem bem conhecido, se fala muito em Josué, Muitas vezes nos trabalhos das crianças, nós já ministramos sobre Josué, sobre as muralhas de Jericó, vários outros textos bem conhecidos. E eu comecei a meditar e eu comecei a perguntar, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale com a tua igreja através desse versículo? E o que veio no meu coração sobre quem é Josué. Quem era
na Bíblia. Quem era esse homem que tão conhecido, né? E eu comecei a meditar. Josué, ele era um líder militar, ele era um líder religioso, ele foi o sucessor de Moisés, ele foi o líder dos israelitas na conquista da terra prometida. Então ele era conhecido, né, pela sua fé, pela sua coragem, pela sua determinação e também pela sua obediência a Deus. E eu comecei a meditar e o Senhor começou a falar fortemente em meu coração sobre essas qualidades de Josué. E ali eu comecei a meditar na palavra do Senhor, que Josué também foi um dos enviados de Moisés a explorar a terra prometida. E ele foi também um dos escolhidos, sendo ele um dos que confiou na promessa do Senhor. Então Josué também, no Novo Testamento, ele é visto como o prenúncio de Jesus Cristo. Porque Josué, ele conduzia o povo à terra prometida. E Jesus nos conduz para a salvação. E quando eu comecei a meditar, e diante de tantas essas qualidades desse homem, eu comecei a pensar, Senhor, agora eu entendi. Porque se para nós temos o nosso lar abençoado, se nós tivermos todas essas qualidades, pelo menos um pouco das qualidades desse homem, nós vamos ter uma casa abençoada, nós vamos ter o nosso lar edificado na rocha que é o Senhor. E quando eu comecei a meditar em todas essas qualidades, eu pude entender que para que nós tenhamos o nosso lar abençoado, primeira coisa que precisa ter é liderança na casa. Então eu comecei a meditar essa palavra para os varões aqui nesta noite, para que você tenha o seu lar abençoado, para que você tenha a sua casa edificada na rocha que é Cristo Jesus. Você precisa ter liderança dentro da sua casa. Nós sabemos que Josué, ele era um líder que tinha compromisso com o Senhor. Como eu disse aqui, ele foi destacado, ele é conhecido como homem de fé, de obediência ao Senhor. Então, se você quer ter a sua casa abençoada, quando nós somos obedientes ao Senhor, o Senhor, ele entra com providência em tudo aquilo que nós precisamos. Então, se nós tiver a liderança de Josué, nós vamos ter o nosso lar abençoado. E vindo aqui para a palavra do Senhor, quando nós vemos, né, Josué, ele era um líder tão respeitado, ele era um homem que tinha um compromisso tão grande com o Senhor, que Deus falava com Josué, Josué falava com o povo, e o povo obedecia, mesmo onde parecia loucura. Mesmo naqueles momentos que parecia loucura, mas Josué, ele era um homem que tinha um compromisso tão grande com Deus, que o povo obedecia, porque via as atitudes, os comportamentos dele, e via que ele realmente era um homem temente ao Deus, que ele realmente era um homem de fé. Aleluia! Então nós vemos, né, na palavra do Senhor, quando Deus falou para Josué que daria a ele, né, a terra de Jericó, parecia algo impossível. E quando nós vemos ali naquele momento o poder da liderança de Josué, Deus não falou com todo o povo, Deus falou com Josué. Mas ele era um líder tão dedicado, o povo confiava nele, ele tinha autoridade que Deus tinha dado a ele. Ele falava com tanta autoridade que o povo obedeceu. Imagine só, chegou diante da cidade, aquela muralha, e Deus falou para ele o que era para ele fazer. E ele falou para o povo, vamos rodear. Pensa que coisa louca, parecia loucura. Vamos rodear a cidade, vamos rodear os muros. E outra coisa, igreja, não foi uma vez só não, foi durante 7 vezes, rodeando os muros da cidade. E o povo obedeceu, porque eles confiavam no seu líder. Então, irmãos, se você for um líder de autoridade dentro da sua casa, os seus filhos vão te obedecer. A sua família vai ser abençoada. Os seus filhos vão olhar para você e vai ver dentro da sua casa um
As lutas vão vir. Josué lá no deserto, ele passou por muitas lutas, por muitas provações, mas ele continuou com a sua fé edificada no Senhor. E se nós tivermos a nossa fé edificada no Senhor, mesmo que venham os vendavais, mesmo que venham as tempestades, a nossa casa não vai ser destruída. O nosso lar vai continuar firme e forte. Se nós tivermos a fé, se nós pegarmos o exemplo de Josué, o exemplo de fé, de coragem, de determinação, nós vamos continuar. Mesmo que venham as lutas, que venham as tempestades, a nossa casa vai continuar firme na rocha. Então nós vemos aqui também na palavra do Senhor que Josué, ele tinha autoridade, ele tinha determinação, ele tinha coragem, né? Para que nós tenhamos o nosso lar, a nossa casa abençoada, nós devemos ter coragem de enfrentar as lutas. Nós temos que ter determinação. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor e pronto, né? Josué, ele era determinado. E olhando aqui para essa palavra, diante de todas essas qualidades de Josué, eu comecei a pensar, eu falei, Senhor, será que Josué decidiu por ele, pela casa dele, pela família dele? Só que meditando aqui na palavra do Senhor, eu pude entender. O Senhor colocou no meu coração que o que Josué fez nesse versículo, ele anunciou para o povo que ele e a casa dele serviria ao Senhor. Então, com certeza, essa decisão ele já tinha tomado em casa. A palavra do Senhor não fala muito sobre a família de Josué. Eu não encontrei relatos sobre a esposa de Josué. Eu não encontrei relatos sobre filhos de Josué. A única família de Josué que eu encontrei relatos foi o pai. Eu não vi sobre a mulher dele, sobre os filhos, né, sobre irmãos. Mas com certeza ele tinha uma família. Porque naquele tempo não era comum que os homens viviam sós. E se ele disse que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e aqui quando Josué disse isso, já foi no final da sua carreira. Já foi poucos tempos antes de Josué morrer. Então certamente ele já não tinha mais o seu pai. Mas nós vemos que quando Josué teve esse chamado para ser o líder do povo de Israel, a sua família o abraçou, porque senão teria relatos. Então com certeza eles o abraçaram, eles foram com ele, deram força, o apoiaram. Não encontrei isso na Bíblia, tá, irmãos? Mas para que ele fosse um líder tão determinado, tão corajoso, tão edificante, é porque ele tinha uma família que o ajudava, né? Então, para ver ele dizendo que ele e a casa dele serviria ao Senhor, com certeza ele teve esse apoio. Porque muitas vezes, irmãos, na nossa vida nós precisamos desse apoio familiar, desse apoio. E quando eu pensava sobre isso, sobre esse apoio familiar que nós precisamos no nosso dia a dia, o Senhor me levou lá no livro de Lucas. E quando eu vi no livro de Lucas, no capítulo 1, e do versículo 26 até o 38, a gente vê quando uma família prestes a começar. E nós vemos ali na palavra do Senhor, Maria recebendo a notícia de que seria escolhida para ser a mãe de Jesus. E ali diz, Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Quem foi chamada para ser escolhida para ser a mãe de Jesus foi Maria. Mas José abraçou aquela causa. José abraçou, José apoiou. Muitas vezes, irmãos, não é toda a família que tem um chamado diferente para servir, para pregar, para ser pastor, para fazer algo diferente para o Senhor. Mas toda
ele abraçou, ele ajudou. Ela precisava, ela foi escolhida, foi achada graça diante dela para essa missão tão importante. Mas ela precisou do apoio do seu esposo. Muitas vezes nós precisamos desse apoio familiar para que a obra do Senhor seja completa na nossa vida, na nossa família. Muitas vezes o irmão é chamado para ser pastor e a esposa, eu não quero ir, eu não quero isso, eu não quero essa responsabilidade, eu não quero ser esposa de pastor, não é fácil. Eu já ouvi isso de algumas irmãs. Não é o seu caso, Maelza, de jeito nenhum, né? Mas eu já ouvi algumas irmãs dizer que não é fácil ser esposa de pastor, porque carrega toda essa responsabilidade. Mas o pastor precisa desse apoio familiar para que a obra do Senhor cresça e para que a sua família seja abençoada. Então, irmãos, eu sei que muitas vezes esse chamado não é só para os irmãos, muitas vezes esse chamado é para as irmãs também. Muitas vezes essas irmãs abençoadas têm esse chamado também. A irmã Suzana sabe disso, com certeza o esposo dela também. Nós que trabalhamos com o ministério infantil, não é fácil para os nossos esposos não, irmãos. Sabe, muitas vezes eles têm que nos ajudar a carregar aquele monte de coisa, né, irmã Suzana? Muitas vezes eles têm que chegar em casa, encontrar a mesa cheia de EVA cortado. Não é assim, irmã Suzana? O Rodney sabe bem disso. Então, e eu preciso dele. Para que vocês tenham uma ideia, como isso é tão real na nossa vida, que para que eu esteja aqui hoje, ele está ali cuidando do Henrique, ele está aqui com o Henrique dormindo no colo, para que eu pudesse estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Então a família, ela precisa dessa união, desse apoio um do outro. E quando nós nos abraçamos, um ajudando o outro, nós temos o nosso lar edificado, nós temos a nossa casa abençoada. Então, quando eu li essa palavra, e o Senhor colocou no meu coração outro texto bíblico, lá no Antigo Testamento, no livro de Samuel, de 1 Samuel, no capítulo 1, no versículo 5, nós vemos Eucana chegando, a palavra do Senhor dizendo, e Eucana amava Ana. Ana estava passando por um processo muito difícil na vida dela. Ana estava sofrendo, estava chorando. E outra coisa que me chamou muita atenção nesse texto, a Bíblia não diz que Eucana dizia para Ana que o amava, mas a Bíblia diz que Eucana amava Ana. Então, com certeza, ele amava ela com as suas atitudes. Nós devemos amar a nossa família, cuidar da nossa família, porque é bíblico, para que nós tenhamos os nossos sonhos realizados. E a palavra do Senhor me chamou bastante atenção no versículo 8 de 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 8, que Eucana se preocupou com Ana. E ele fez algumas perguntas para ela. Por que você está triste? Eucana se preocupava com Ana. Ele se preocupava com a esposa. E muitas vezes, esse simples perguntar, por que estás triste, faz toda a diferença na vida do casal, na vida da família. Quando nós observar, não só entre o esposo e a esposa, mas também com os filhos. É muito importante, se nós perceber algo diferente com os nossos filhos, nós temos essa preocupação de perguntar, chegar até o nosso filho e perguntar, por que você está triste? Por que você está diferente? E Eucana perguntou para Ana, por que você está triste? Por que você não está comendo? Então Eucana estava preocupado. E nós devemos ter essa preocupação com a nossa casa. Nós devemos ter esse cuidado, essa preocupação com os nossos filhos. Nós devemos, cada vez que notarmos algo diferente, perguntar o que está acontecendo, o porquê, como que eu posso me ajudar. Muitas vezes existem filhos que estão tristes, estão sofrendo, e está esperando esse porquê do pai ou da mãe para poder desabafar e você poder ajudar o seu filho. Então, irmãos, igreja,
vezes, né, que a gente ficava até um pouquinho mais tarde, que eu ia embora, quando eu chegava em casa já tinha uma mensagem dela: chegou bem? E isso, já chegou? Tá tudo bem? Principalmente quando eu ia embora sozinha. E isso para mim é muito importante. Nossa, eu ficava tão contente em saber que tinha alguém preocupado. Outro dia eu fui ministrar lá na Porta Formosa, na Vale de Bênção, lá na linha 6. E estava uma neblina muito grande, sabe? Quase não dava para ver nada na estrada. E eu vim bem devagarinho. Quando eu cheguei em casa, já tinha mensagem da irmã Sirlene: Vanessa, você já chegou em casa? Tá tudo bem? Nossa, eu me senti tão feliz em saber que alguém estava se preocupando. E muitas vezes em casa, nós percebemos algo diferente e não temos a capacidade de chegar no nosso filho e perguntar: tá tudo bem? O porquê que você está triste? Se o filho chegou da escola e você percebeu algo diferente, converse, mostre para ele que ele é importante. E outra coisa que me chamou bastante atenção, Eucana, quando ele percebeu o motivo da tristeza, o motivo pelo qual Ana não queria comer, porque ela estava triste e chorosa, ele disse para ela: não te sou eu mais importante que 10 filhos? Filho era o sonho de Ana, mas Eucana era mais importante que o sonho dela. Muitas vezes nós, na nossa casa, nossa família, colocamos os nossos sonhos acima da nossa família. Colocamos os nossos sonhos acima dos nossos filhos, acima do nosso esposo, ou os irmãos, o sonho acima das vossas esposas. Mas nós aprendemos com Eucana nesta noite que a família é mais importante que os seus sonhos. Muitas vezes, quando nós damos a essa importância para a nossa família vai se unir com o mesmo propósito e o sonho vai realizar. Mas nós não podemos colocar os nossos sonhos acima da nossa família, porque o Senhor nos ensinou através dos seus mandamentos que primeiro nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, e segundo, honra teu pai e a tua mãe. Então é família. O primeiro mandamento é amar a Deus, o segundo é amar a sua família, é honrar a sua família. Então, irmãos, que nós possamos meditar nessa palavra nessa noite. Os nossos sonhos são importantes? Sim, muitos deles são, mas os nossos sonhos não podem ser mais importantes do que a nossa família. Os nossos sonhos não podem ser prejudicial à nossa família. Muitas vezes temos sonhos que vai até destruir a nossa família. Mas nós aprendemos nesta noite, através dessa palavra, que nossos sonhos não são mais importantes do que a nossa família. E com certeza que se nós formos buscar união e o mesmo propósito, se o sonho for da vontade de Deus, ele vai se cumprir, porque com Ana aconteceu isso. Porque Ana realizou o sonho dela através do seu chamado, da sua oração. Deus ouviu a oração dela, mas o sonho dela não era mais importante do que a família. Então, nós vemos outra coisa que eu achei bastante interessante nessa palavra, é que Ana, ela tinha uma comunhão com o seu esposo. Porque nós vemos no texto bíblico, Ana fazendo um compromisso de entregar o filho ao Senhor. Então era um compromisso que precisaria da compreensão do esposo. É um compromisso muito sério, porque o filho não era só dela, mas era um sonho tão grande no coração dela. E ela fez esse compromisso e Eucana teve a compreensão. Muitas vezes nós precisamos compreender o nosso cônjuge. Nós, esposas, temos que compreender o nosso esposo. Os esposos compreender. Nós, pais,
Se nós fizermos isso, com certeza nós teremos um lar, uma casa abençoada. Então, depois, né, de tudo, orar, buscar o Senhor, meditando na palavra do Senhor, eu pude entender e falei para o Senhor, Senhor, se é essa palavra, tudo aquilo que o Senhor colocar no meu coração, eu vou entregar para a igreja nessa noite, porque nós sabemos, irmãos, que o nosso Deus, Ele tem que ser primícia na nossa vida. Assim como Josué, nós devemos confiar no Senhor, devemos depositar toda a nossa confiança no Senhor, porque Ele pode fazer coisas grandes na nossa vida, assim como Ele fez coisas grandes na vida de Josué. O Senhor tem coisas grandes para fazer nas nossas vidas. O Senhor tem muitas bênçãos a ser derramadas, né, na nossa igreja, na nossa família, na nossa vida pessoal. Mas nós precisamos usar os exemplos de Josué, ser forte, ser corajoso, ter fé, servir ao Senhor, né, colocar em prática a nossa fé, buscar no Senhor a cada dia e mostrar também com as nossas atitudes. Não é dizer que eu tenho fé, não é dizer que eu amo, porque o Cana não disse que amava a Ana. A palavra do Senhor diz que Ele amava. Então nós devemos amar a nossa família, né? Mostrar com as nossas atitudes que nós temos esse amor, que eles são importantes para nós. E é com as nossas atitudes, é com a atitude de Josué, que ele conseguia ser um líder tão importante, tão, né, assim, que o povo obedecia tanto a ele, porque ele tinha atitude. Não é palavras, é com o nosso dia a dia, com a forma que nós agimos no nosso dia a dia. Mas lembrando que os nossos filhos, eles estão olhando para nós, o nosso comportamento, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de orar, de buscar a palavra do Senhor. E esses dias eu ainda até comentei com a irmã Suzana, no meu caso, né, os nossos netos já estão, né, seguindo, observando a gente. E eu comentei com a irmã Suzana, eu tenho um netinho de 4 anos, o nome dele é Theo, o irmão segurou, o pastor segurou ele aqui, aquele dia do trabalho das crianças, né? Ele é bem levado, assim, muito arteirinho e tal. Só que eu falei para a Suzana, nós fizemos uma hortinha lá em casa, coisa simples. E todo dia nós caminhamos as sementes lá, e toda vez que eu entrava lá dentro da horta, que alguma daquelas sementes tinha germinado, nascido, eu dava glória. Eu falava, ô glória, nasceu mais um. Ô glória, quando começava a dar algum fruto, eu glorificava Deus dentro da horta. Eu contei para a Suzana esses dias. E o Theo sempre estava observando. E chegou um tempo que ele achou, na cabecinha dele, que dentro da horta era um lugar de dar glória. Quando eu abria para regar a horta, que ele ia comigo, ele entrava dentro da horta. Ô glória, deu glória, vovó. Então, irmãos, é com as nossas atitudes. Se eu já chegasse lá dentro da horta e falasse assim, tem que dar graças a Deus, tem que agradecer, e eu não agradecesse, ele não teria aprendido isso. E daí a Suzana ele brincou, que nós ia ter relatos lá de crianças sendo batizadas do Espírito Santo na horta, porque irmãozinhos, eles todos entravam dentro da horta e eles já começam a dar glória, que eles entenderam que naquele lugar é lugar de dar glória, então eles aprendem com a gente. Né? Nós somos exemplos, nós adultos somos exemplos para os nossos filhos, os pastores são exemplos, né, para a igreja, a liderança, né? A igreja está sempre observando e irmãos, nós devemos querer aprender e fazer essas coisas boas, né? Nós vemos na palavra do Senhor, Elias e Eliseu, quando Eliseu ia ser sucessor de Elias, ele observou o que Elias fez. Quando eles iam andando, Elias tirou a capa, tocou nas águas e o rio abriu e eles passaram. Do outro lado de lá, Elias foi tomado no carro de fogo e Eliseu já veio, né, sendo líder daquele povo. E
vida. Então, irmãos, coisa boa, nós devemos copiar, nós devemos fazer do mesmo jeito, né? Se você viu o irmão sendo bênção, pode querer ser bênção igual ele. Se você viu um lar sendo edificado, queira saber o que aquele lar aconteceu, para aquele lar fosse tão abençoado daquele jeito, e faça também. Então nós vemos aqui a história de Josué. Eu quero copiar, trazer para a minha vida a lição que eu aprendi com Josué. Queira trazer para a vida de cada um de vocês aqui nesta noite o que nós aprendemos com Josué, o que nós aprendemos com José, o que nós aprendemos com Ana e Eucana. Nós devemos, isso ficou tudo registrado aqui na palavra do Senhor, irmãos, para que nós possamos seguir. Então foi para isso. Se fosse simplesmente um fato acontecido, não teria as escrituras sagradas, né, irmãos? Para que nós possamos aprender e seguir. Então, irmãos, são essas as palavras que Deus colocou no meu coração, que nós devemos seguir esses exemplos dessas pessoas tão importantes na Bíblia. Então eu quero dizer para você nesta noite, você que está em família aqui nesta noite, diga para o seu familiar que está aqui nesta noite o quanto ele é importante. Diga para ele que ele é mais importante do que os seus sonhos. Pode ir, levanta, irmãos, pode ir.